E aí, meninas e meninos, tudo bem? Bem, eu entendo que a vida é feita de escolhas, aquisição de conhecimentos, saberes, de experiência. E essas escolhas, às vezes, alguém escolhe por você e você acaba se adequando, e às vezes você também busca alternativas àquelas escolhas iniciais. Por que eu falo isso? Eu não escolhi ser Vasco. Eu fui induzido a ser vascaíno pela minha família, principalmente pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos. Tem dois deles ainda vivos e, felizmente, o Jairo, que é tricolor, o Jânio, que é botafoguense, e tinha a Gleide, que se falava flamenguista, mas torcia pelo Vasco. Ela, como geralmente ela não tinha muito interesse no futebol em si, mas cada um escolhia seus times. E a questão também do primeiro momento de indução, você é induzido a... O meu pai, ele tinha sei lá, de cerâmica, tipo lá um baluarte lá, ou qualquer coisa que dá para isso, o nome, do Getúlio Vargas, ou do Jânio Quadros, sei lá. Tinha lá um boneco lá que ele ostentava da política. E eu, ainda sem consciência de classe, de raça, nada disso, teve consciência de raça, para mim foi complicado. Meu pai branco, um homem branco bem sucedido financeiramente, um comerciante bem sucedido, na área nem de comércio, na área de prestação de serviços, a formação de condutores da escola. Minha mãe é uma mulher negra, também ativa, trabalhava junto ao meu pai, mas tinha uma visão mais progressista. Meu pai era mais conservador. E o meu primeiro voto, com 18 anos, foi influenciado pelo meu pai, que eram os caras mais ligados à direita. E como eram, ainda são, né? Acho que entre eles Moreira Franco. Meu primeiro voto foi no Moreira Franco. Acho que na época tinha Miro. Eu esqueci que eu votei nos caras. Miro Teixeira, sabe? Edgar de Carvalho Júnior, foi o meu primeiro voto. Isso aí tem muitos anos. Muitas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo, nem lembram dessa época. Ainda era a época da ditadura, certo? Meu pai era um cara, sabe, racista. Eu lembro que ele falava que não gostava de cliente preto, e preto, quando não sujava na entrada, sujava na saída. Pra não falar o palavrão mesmo, ou a tal do coisa pior. Gente, então é importante a gente entender que a nossa formação, ela acaba sendo constante. Você vai trocando de opções de acordo com o que você se sente melhor. E pasmem, eu fiz um concurso com 30 mil pessoas disputando um quantitativo mínimo de vagas, acho que 300 vagas. E passei em 74º lugar para a antiga Rede Ferroviária Federal. 74º lugar, de 30 mil pessoas, eu fui muito bem sucedido. E, ao entrar na Rede Ferroviária Federal, num determinado momento, com 2 anos de ferrovia, eu me incomodei com o processo de plano de cargos e salários. Por que eu me incomodei? Engraçado, toda vez que eu vou fazer um vídeo, os cachorros começam a latir. Isso aí é clássico. Se você pegar no nome do meu vídeo, vai ter sempre um Hulk da vida, que é o nome do meu vira-lata, latindo, principalmente ele. Hulk!
me indignei com isso, fiz um levante que nós tínhamos que agir. Isso foi intuitivo, não foi nada político. Eu não tinha ainda essa questão política, não. Foi intuitivo. Aquela coisa de defender meus direitos, né? E, lógico, carregar a categoria junto. Eu liderei esse movimento de rebeldia com 2 anos e meio de ferrovia. Fiz uma chamada pelo rádio transmissor da própria ferrovia, chamada geral. Fui no jornal O Dia, lá no centro do Rio, que eu trabalhava no centro, na central do Brasil que eu trabalhava. Fui no jornal O Dia, fui na Rádio MEC, eu e mais um amigo maluco igual a mim. E convocamos a galera para uma reunião de emergência na estação de Deodoro, lá na oficina de Deodoro, Rio de Janeiro. E quem acabou liderando essa reunião foram os chefes. E aí? Os engenheiros tomaram de assalto a nossa reunião. Tomaram de assalto. E intimidaram toda a categoria que estava lá. Controladores, o pessoal do Centro de Controle Operacional, CCO, e os operadores de subestação, sistemas elétricos. Eu era o operador de subestação. E fizeram aquela pergunta clássica: quem está liderando essa rebelião? Gente, isso foi em 83 ainda era governo militar, né? Então ainda tinha aquela questão de impor deveres, mas direito que era bom nada. E ninguém se pronunciou, eu fiquei na dúvida, mas eu levantei o braço, fui eu. Ah, por quê? Eu falei mesmo com o engenheiro. Falei, doutor Miguel, todo mundo chamava doutor, não achava legal chamar engenheiro de doutor, a não ser que tivesse doutorado. Então, geralmente não tem. E eu falava, olha, engenheiro, Jesus Cristo, quando tomou um tapa na face, deu a outra face. Só que eu não sou Jesus Cristo, eu sou um trabalhador que entrei aqui disputando com tanta gente e que vi que meus direitos não estão sendo respeitados, meus e da minha categoria aqui, de operador de subestação. O CCO, todinho que estava lá, e era meia dúzia só, a maioria foi operadores, foi pedido para sair pelo próprio engenheiro, eles saíram, baixaram a cabeça e saíram. E eu não baixei a cabeça, me expus, defendi a categoria, pasmem, conquistamos a nossa promoção do plano de cargos e salários. Eu fiz isso. Só que fazendo isso, eu fiquei na mira, virei alvo. Aí veio nesse mesmo dia o pessoal do sindicato, que era da nossa área de elétrica, né? Trabalhava em subestação, e um deles era da manutenção, mas era parceiro, no mesmo espaço que eu, e ele era do sindicato. Ele falou, Guilherme, você se expôs e você não tem isonomia. Você não é blindado. Eles podem sim armar para você e te arrumar uma demissão até por justa causa. Então, já conversei com a direção, nós vamos dar a você o título de delegado sindical. Que aí com isso, eles não podem te mandar embora. Você vai ter, enquanto delegado sindical, essa isonomia. Você não vai ser demitido de jeito nenhum. Isso vai ser a sua segurança. Eu achei legal, falei, tá bom. E olha só, naquele momento eu virei sindicalista. Quando eu entrei, falei, tem que pagar, descontar sindicato, reclamava de tudo. No final, foi o sindicato que me acolheu, porque eu despertei que eu era uma liderança ali. Despertei mesmo, sabe? Porque eu me indignei com uma situação de opressão do cidadão. Então, eu fui para a esquerda
E desde quando menos esperava, fui também para o PT. Foi tudo assim, eu fui levado a ser sindicalista, eu fui levado a ser petista, por essa ação de 1983. Então, ano passado fez 40 anos, né? 50. 40 anos. Faz 40 anos que eu me vi militante do PT. E, quanto ao meu Vascão, eu sempre me confundo, estou ao inverso, né? Quanto ao meu Vascão, foi sim a orientação do meu pai, e eu sou Vasco pra caramba. E só vim descobrir que o Vasco tem uma história que tem a ver com a minha vida, que é a questão de inclusão e de cor da pele, há pouco tempo. Então, a minha escolha pelo PT foi uma coisa assim, atípica. E minha escolha pelo Vasco foi uma coisa atípica que realmente tem a ver com a minha história hoje de luta. Inclusive, hoje eu sou da coordenação estadual do Movimento Negro Unificado, né? Sou diretor de finanças. Você vê como é que é? Então, as suas atitudes determinam o seu destino. E as minhas atitudes determinaram esse grande destino de ser um militante progressista. Estou botando esse boné que eu ganhei da deputada estadual Marina. Foi a única coisa que eu pedi para fazer a campanha dela. E olha só, primeira campanha, Minas já está lá deputada. Porque ela representa o que há de melhor em produtos orgânicos. Principalmente o arroz orgânico. O arroz orgânico mais vendido da América Latina é do MST. O MST não invade. O MST ocupa terras improdutivas, geralmente invadidas por grileiros, ou mesmo quando tem a ocupação, eles são indenizados para dar espaço para essa produção agrícola. Então o MST há 40 anos que está fazendo esse mês, essa semana ainda, se não me engano, né? É uma organização social, inclusive cooperativada. Beijos no coração, um pouquinho mais dessa minha doideira de ser vascaíno e de ser petista e sempre ter votado no Lula. Só não votei em 86 porque ele foi candidato para São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Beijos no coração.